Olá pessoal, estamos com vocês com mais um programa Viva Jovem pela TV Poços. Hoje nós estamos aqui no Parque Municipal porque nós viemos bater um papo mais descontraído com um jovem que veio falar um pouquinho a respeito de um assunto, de uma pessoa, de um santo conosco. Hoje, dia 22 de outubro, né, para você que está vendo reprisado na segunda-feira ou no domingo, né, mas hoje no sábado, dia 22 de outubro, nós estamos celebrando um santo. Você sabe qual é? Eu vou chamar agora o quadro Setas da Igreja e a gente vai descobrir um pouquinho para depois a gente continuar conversando um pouco mais a respeito da vida desse homem, desse santo da nossa igreja. Então fica aí com o quadro Setas da Igreja. A seta de hoje é São João Paulo II. Karol Józef Wojtyła nasceu no dia 18 de maio de 1920. Filhos de um militar e uma dona de casa, Karol foi criado numa família totalmente católica. Nascido num país chamado Polônia, João Paulo II viveu os horrores da Segunda Grande Guerra Mundial. Este homem, que hoje nós trazemos como seta, teve uma vida totalmente diferente de uma vida de um jovem comum. Perde a sua mãe aos 9 anos de idade e o seu irmão aos 12 anos. Sendo assim, ele viveu apenas com seu pai até o fim de sua vida. João Paulo II foi padre, bispo, arcebispo, cardeal e papa. Nessa trajetória de vida, experimentou em cada estágio na sua vida dentro da igreja um pouquinho da cruz de Jesus. Como padre, enfrentou os problemas da Segunda Grande Guerra Mundial. Como bispo, enfrenta o comunismo na Polônia. Como arcebispo, cardeal e papa, enfrenta os problemas de toda a igreja. A falta de fé, a falta de esperança, a falta de coragem. Uma grande marca da vida de São João Paulo II, quando ainda arcebispo de Cracóvia, foi a construção de uma nova igreja na cidade chamada Nova Ruta, onde o pensamento daquelas pessoas era criar uma sociedade sem Deus. João Paulo II edifica ali, com a força dos jovens, uma cruz e sobre aquela cruz constrói uma nova igreja. João Paulo II foi um grande santo da nossa igreja, um santo contemporâneo, um santo da juventude. Ele, após se tornar papa, cria as Jornadas Mundiais da Juventude, encontro de jovens do mundo todo, jovens de idade e jovens de espírito, jovens com ânimo, jovens desanimados, não importa o estado. O interessante, o importante era a juventude presente nesse encontro com o Papa. João Paulo II faleceu no dia 2 de abril de 2005. Alguns meses depois, o Papa Bento XVI, o seu sucessor, dá entrada com o processo de beatificação e canonização de João Paulo II. O processo mais rápido de toda a história da Igreja. Em menos de 5 anos, João Paulo II já era rezado, louvado nos altares de todo o mundo como beato, através da cura do milagre da irmã Maria Simon Pierre, uma irmã francesa que sofria da mesma doença que João Paulo II, o mal de Parkinson. Um dia, chegando à casa, pediu à superiora que rezasse por ela porque a doença estava cada vez mais forte. A superiora então disse: escreva o nome de João Paulo II e peça a esse Papa que interceda a Deus por você. Irmã Maria Simon Pierre escreveu o nome de João Paulo II e poucos dias depois escreveu novamente o nome e já não mais tinha aquela tremura do mal de Parkinson. Esses são os amigos de Deus, os santos. Eles nos mostram caminho para chegar até Deus, nos mostram os caminhos para manter a nossa amizade, a nossa harmonia com Deus. Peçamos a São João Paulo II que interceda por cada um de nós e que interceda por nossa juventude. São João Paulo II, rogai por nós. Bom, então vamos continuar aqui falando um pouco mais a respeito desse extraordinário santo, né? São João Paulo II, que foi aí um papa dos nossos dias, da nossa época, um papa jovem. E para isso eu chamei, né, aqui um jovem, nós do Programa Viva chamamos um jovem que é devoto de São João Paulo II, para poder conversar um pouco com a gente. Eu acho que você já deve ter visto o Ender em alguns programas nossos, né? Porque a gente teve aí umas experiências meio doidas, mas
Nós chamamos o Wender então para poder conversar um pouquinho. Obrigado, viu, Wender, de você ter vindo aqui. Eu que agradeço por falar desse santo maravilhoso, que é um santo da juventude. Espero passar um pouco da minha experiência, um pouco da minha devoção para vocês. Sim, sim. Vamos começar falando um pouquinho da história de São João Paulo II, né? Assim, como foi aí a história, desde talvez a gente poder falar um pouquinho da infância dele, né? Um pouquinho da história dele. Conta um pouquinho pra gente o que você conhece aí de São João Paulo II. Carol Wojtyła nasceu em 1920, no dia 18 de maio de 1920. Teve uma infância tranquila, só que perdeu a mãe aos 9 anos de idade. Então isso deve ter sido um baque muito grande para ele. Ele tinha um irmão também, um irmão mais velho, se eu não me engano era diferente de 14 anos entre os dois. Então ele tinha esse irmão mais velho que era médico. E o pai dele era oficial do exército polonês. Então ele deve ter crescido uma infância rígida, mas porém muito, muito amorosa. Então eu imagino assim, pode ter sido um baque muito grande de ter perdido a mãe, mas também o pai e o irmão dele conseguiu levar a infância e a adolescência dele assim tranquilo. Ele era apaixonado por teatro. Ele foi um ator, ator de teatro. E é muito interessante porque a gente vê um papa, um padre, e não pode ver que antes ele foi um ator. Ele atuava, teve sua peça, escrevia a peça, atuava. Só que aí teve o problema que teve a Segunda Guerra Mundial. Que aí a Polônia foi invadida, aí deu ruim para ele, né? Porque ele para não ser deportado para a Alemanha, ele teve que trabalhar em Minas, lá da Polônia. Então ele suava a camisa mesmo, trabalhava no serviço braçal mesmo, porque essa época foi muito difícil. Nessa época ele já tinha perdido o pai dele, estava só ele e o irmão. Então foi bastante difícil essa transição, né? Um jovem que gosta, cheio de sonhos, de vida, ele queria ser ator, mas não podia porque já estava enfrentando uma guerra. Já estava enfrentando uma guerra, e foi muito complicado. Aí nesse meio tempo dele trabalhando nas minas e tudo, ele sentiu chamado e foi para o seminário. O seminário também foi um seminário muito conturbado, porque imagina, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, fechou todos os seminários, ele foi para o seminário clandestino. Então, com 22 anos, ele foi para o seminário e ficou no seminário clandestino e ficou lá estudando, porque ele era muito ligado ao meio acadêmico, né? Então ele sempre estudou muito. Gostava de estudar bastante e deve ter sido, imagina você ir para um seminário, ser reprimido de estudar num lugarzinho fechado, trancado, mas graças a Deus ele perseverou, porque se ele tivesse deixado levar pelos contratempos, as dificuldades, talvez a gente não teria tido esse exemplo tão grande. E na verdade, um cenário de guerra, ele acaba sendo difícil para qualquer situação, né? Claro que a gente aqui está focado na história dele, mas com certeza um cenário de guerra, ele acaba prejudicando todo e qualquer sonho, né? Acaba minando alguns sonhos. Mas como você colocou, né? Ele, claro que eu já creio que desde aquele momento, já inspirado pelo Espírito Santo, continuava seguindo sempre em frente nesse sonho, né? E ele sempre foi muito inquieto, né? Assim, sempre esse espírito muito inquieto, que a gente percebia, né? Até ele, enquanto Papa, um espírito muito inquieto, né? Sim. Nossa, ele foi ordenado padre, né? Foi numa capelinha, assim, não foi nada daquelas coisas que a gente vê naquela ordenação, foi numa capelinha fechada com o bispo. E logo depois ele foi trabalhar como vigário numa paróquia e ele continuou nesse meio acadêmico. Então ele conseguiu mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então ele realmente seguiu a carreira acadêmica junto com a carreira sacerdotal. E ele foi indo, deu aula em faculdade, deu aula nas escolas, trabalhou com os jovens e foi muito inquieto em relação a isso. Então a gente vê que foi o Papa da juventude, o Papa que viajava muito, né? Mas mesmo antes dele ser Papa, ele já viajava bastante. Então ele viajava para congresso, dava palestra, ele não parava na Polônia lá. Então ele, desde quando ele foi ordenado, já foi para o meio acadêmico e não ficou preso nisso. Realmente a gente sabe, né, dessa inquietude aí do Papa João Paulo II, hoje nosso São João Paulo II. Nós vamos passar um trechinho agora, nesse meio tempo, do filme, né, que tem dele, da história de vida dele. Presta atenção nesse trecho para você poder acompanhar um pouquinho aí desse antes, né, Papa, antes
pontificado aí de São João Paulo II. E aí, né, como a gente viu, ele era realmente inquieto, ele gostava de estar em contato, não só, né, com os estudos, como o Ender estava colocando aqui para nós, né, essa questão dele ter cada vez mais se aprimorado, estudado mesmo, ele gostava de estudar, ele gostava de ganhar conhecimento, adquirir conhecimento, mas Karol Wojtyła, ele era uma pessoa que gostava de se socializar com as pessoas e de forma muito especial com a juventude. Os jovens cada vez mais se aproximavam dele, porque ele sempre teve esse espírito aventureiro, como a gente pode ver aí nas cenas do filme, né? Esses lugares onde ele se propunha a estar, e se propunha a estar junto com os jovens, especialmente, fazer com que ele se tornasse cada vez mais carismático e aceito no meio da juventude. Isso não porque ele forçava essa situação, mas porque era dele, era próprio dele. E até então, com certeza, nós sabemos que ele nem sonhava em se tornar Papa, né? E aí, ele nessa inquietude de estar cada vez mais próximo, nessa proximidade com a juventude, né? Sim, ele, até quando ele foi ordenado bispo, ele estava numa excursão com os jovens da paróquia dele. Aí o bispo mandou uma carta lá que o Papa tinha convidado ele, tinha convocado ele para ser bispo. E ele estava no meio das montanhas com os jovens. Então a gente está aqui com essas mosquitaiadas, batendo a mão aqui no parque. Eu imagino ele lá no meio da montanha, curtindo com os jovens. Porque além dele ser ator, ele era apaixonado por esportes também. Então ele ia nas montanhas, esquiava, fazia caminhada. Rafting. Nossa, fazia de tudo. Imagina, eu fico imaginando ele no meio da moçada dos jovens, ele subindo, puxando, às vezes o jovem é meio medroso, né? Aí ele puxando, não, vamos lá, subir em árvore. Eu fico imaginando. Ele o mais arteiro, né? Eu fico imaginando o tanto que ele devia ser arteiro com os jovens dele. Então ele recebeu esse convite para ser o bispo, estava lá no meio dos jovens e falou: não, eu vou lá. Aí o bispo dele foi lá e falou: você foi convidado, você vai ser bispo agora. Falou: tá bom, eu aceito. Mas eu posso voltar lá com os meus jovens? Ele queria porque queria voltar para lá para ficar com os jovens dele. Então ele teve essa proximidade desde muito novo e exerceu o ministério dele para a juventude mesmo. Ele não tinha medo de ficar perto dos jovens, porque ele sentia essa força da juventude. A gente vê que ele teve esse trabalho muito grande com a juventude, nas viagens dele, mas ele desde quando foi ordenado padre, bispo e Papa também, ele teve esse trabalho com a juventude, sempre, muito próximo. Sempre. E até antes de tudo isso, como você colocava, né, quando era ator ali ainda, sim, era aquele relacionamento ali, aquela alegria, né? Porque a gente percebe isso mesmo muito de propriedade dele. E, né, a gente pode aí dizer um pouco a respeito dessa grande obra, dessa grande maravilha que ele criou para a juventude, que foi a Jornada Mundial da Juventude, né? Esse sonho de Deus, que eu tenho certeza que veio do coração de Deus, mas que foi colocado justo aí nesse Papa jovem aí, né? Ele foi eleito Papa muito jovem, com 58 anos de idade, né? Em 1978. Isso para um Papa é muito recente. Ele não tinha tanta experiência assim. Ele tinha 10, 20, 15 anos de bispo, então foi uma experiência muito recente. O Papa Francisco foi eleito com mais de 70 anos, então tem essa diferença.
E desde os primeiros dias, primeiros anos do pontificado dele, ele quis estar próximo do povo, estava viajando, convocava a juventude, convocava encontros em Roma. Então, desde do início do pontificado dele, ele estava próximo do povo. Em 1984, ele convocou o primeiro encontro mundial dos jovens, né? Então, aí, a partir desse encontro que deu o start da Jornada Mundial da Juventude. Logo depois, em 1985, ele viu que tinha dado certo aquele encontro com os jovens todos e foi lá e botou para fazer a primeira Jornada Mundial da Juventude, foi em 1985. Depois desse encontro em 1984 com os jovens. Aí depois disso foi em 86, foi para Buenos Aires, foi para Espanha depois, para Polônia, foi em 1991, que é a terra dele. Ele teve a oportunidade de fazer uma jornada lá na terra dele e foi indo até a última jornada dele, foi em Roma. Roma 2000 teve o Jubileu da Juventude, depois ele teve uma em 2002, aí em 2005 ele veio a falecer, que foi a jornada de 2 papas, né? Que ele convocou a jornada e o Bento XVI realizou. Então é nessa inquietude de querer movimentar os jovens mesmo, falar, ó, a igreja é jovem, a gente precisa de vocês e eu quero vocês próximos de mim. Porque antes os papas não viajavam muito porque não tinha tanta essa facilidade de avião, enfim. Então, sim, ele, como já era jovem, queria fazer isso, falava, então, ó, além de eu convocar, eu vou estar junto com vocês lá, independente de onde seja. Ele passou por todos os continentes e estava lá com os jovens, sempre alegre, sempre sorridente, independente da cultura, da língua, ele estava lá. Então, ele não convocou enquanto, ó, vou convocar o encontro, mas vocês vão lá por conta. Não, eu vou estar lá junto, todo ano. A Jornada Mundial da Juventude é celebrada todo ano, no domingo de Ramos. Só que o encontro mundial acontece de 2 a 3 anos. Mas todo ano tá firme esse encontro com a juventude. Realmente, essa vitalidade, né, que era própria até mesmo, como você colocou, da idade onde ele foi, né, colocado aí como Papa da Igreja. Essa vitalidade que é própria da idade ajudou muito. O fato de, claro, ele poder ter essa maior facilidade por conta de meios de transporte, esse avião que não existia antes, né? E a própria ação do Espírito Santo que já existia ali, movido a ele. E é importante a gente falar que todo mundo duvidou de que os jovens iriam ao encontro dele, né? Porque como o Ender colocou, né? Quando ele fez a primeira convocação, os bispos, né? Os cardeais... Não, mas você acha que os jovens vão vir? Jamais, os jovens não vão vir do mundo inteiro. E foram surpreendidos com esse despertar aí da juventude. Mas a gente, né, enquanto jovem, vamos aqui falar, né, da gente, a gente sabe que isso, de certa forma, move a juventude, sim, né, Wender? O desafio, né? O desafio, né? Imagina, porque estava vindo de um período pós-Vaticano II, Concílio Vaticano II, que abriu as portas da igreja para todo mundo, que antes a igreja era aberta, mas era fechada, não tinha tanta abertura. Mais tradicionalista, né? Principalmente para os jovens. Então os jovens não viam a igreja como uma coisa legal, assim, por assim dizer. E ele foi lá, não, eu vou chamar os jovens, o jovem é teimoso e vai vir ao meu encontro. Onde que eu for, o jovem vai estar lá. E a Jornada Mundial da Juventude é um sucesso. A gente tem a nossa experiência de 2 jornadas mundiais, agora lá na Cracóvia, que foi a terra dele, que foi uma motivação assim a mais, pelo menos para eu ir para lá. E não foi fácil, a gente ralou, a gente suou a camisa, conseguiu dinheiro e a gente foi ao encontro do Papa e ao encontro da juventude inteira. Mesmo sem ter dinheiro, não. Mesmo sem ter dinheiro. Vamos combinar aqui, gente. A gente não tem dinheiro. Não. Esse é o foi ponto. Muito difícil. Foi muito sofrido. A gente conseguiu. Então, assim, mesmo sem ter dinheiro, os jovens se propõem, se viram, vendem cartão, fazem rifa, faz tudo, pede doação. Pede doação. Faz de tudo. Nós fazemos de tudo realmente pelo desafio. E, claro, nós sabemos que nós vamos lá encontrar não só a aventura, porque vamos ser sinceros, a aventura ela move a juventude, nós sabemos que essa diferença, né? Sim. Ela move a gente, move o coração da gente, sim, nós gostamos disso, mas nós sabíamos que nós iríamos encontrar espiritualidade lá também, né? Como as catequeses, como foi riquíssimo, Nossa, né? Foi maravilhoso. E lá em Cracóvia, que é a terra dele, a gente teve a oportunidade de viver a vida de São João Paulo II, né? Porque cada igreja, cada capela, em cada esquina tinha uma imagem dele lá. Então a gente pôde viver, porque Cracóvia foi onde que ele viveu o ministério dele, como padre, como bispo,
mas ele nasceu numa cidadezinha pequena, que é uma cidadezinha do lado, como essa daqui em Campestre, era uma cidadezinha bem perto. E ele viveu o ministério dele lá, viveu a infância dele em Waldowice, que é a cidadezinha, depois em Cracóvia. E lá a gente pôde viver essa espiritualidade de São João Paulo II. Em cada cantinho a gente via uma imagem dele, aquela juventude toda, a maioria indo lá celebrar, porque ele convocou e a jornada voltou na cidade dele. Isso é lindo, maravilhoso. Né? Lindo. Não, realmente, foi uma experiência, até nos doces a gente via São João Paulo II. Tinha de tudo, lembra assim? Esse aqui era o doce que ele mais gostava, né? E a gente pôde provar o doce dele lá. E foi engraçado porque a família, né, que acolheu, fez questão de mostrar pra gente o doce que ele gostava. Então, realmente, essa experiência. E esse contato proposto, não só entre a juventude, mas com outras pessoas, né, Wender? Essa proximidade que ele trouxe na Jornada Mundial da Juventude, não envolve só os jovens, gente. Nós sabemos que muitos adultos, muitas famílias, muitos idosos vão participar da Jornada Mundial, não é? E além dos que vão participar dos momentos, da vigília e tudo mais, tem as famílias que nos acolhem, né? Que é um chamado dele, né? Foi um chamado dele. É claro que talvez nem ele imaginaria a proporção que isso tomaria, né? Mas realmente é uma bênção na vida da juventude. E aí fica mais uma vez, nós já fizemos um programa falando a respeito da jornada, mas foi inevitável entrar nessa questão, né, Wender? Que a terra dele. É a terra dele, então assim, a história dele, falou de Jornada Mundial da Juventude, falou de Papa João Paulo II. Então assim, a gente já fez, fica aí mais uma vez o convite para você que é jovem, que tem esse espírito, essa vontade, esse despertar. Se organize, 2019 tem em Panamá. 3 anos. Vamos nos organizar. São 3 anos para juntar dinheiro. Vender cartão, rifa, fazer de tudo. Fazer de tudo aí para poder arrecadar dinheiro, para poder fazer essa nova jornada acontecer. Mas realmente, né, eu queria que a gente pudesse talvez encerrar esse momento, Wender, falando a respeito, assim, particularmente da sua devoção, né, o que te chama a atenção, o que te desperta a ser devoto de São João Paulo II, por que, né, esse Papa dos nossos dias, esse homem dos nossos dias, ter despertado aí no seu coração essa devoção, esse amor por ele. Eu sou católico de berço, então desde criança eu tenho essa devoção. Sempre fui coroinha, acólito na paróquia, então eu sempre fui inserido na paróquia. Só que infelizmente eu não pude pegar o pontificado dele como eu gostaria. Ele faleceu em 2005, eu tinha 9 anos, então eu era muito jovem para ter noção da pessoa que ele era, do santo que ele era. Então em vida eu não pude ver como viver a vida dele assim, o pontificado. Só que na casa da minha avó eu lembro que tinha um quadro dele, um quadro lá, e eu sempre olhava para ele e via, esse cara é diferente. E principalmente como eu muito jovem, com 9 anos, eu pude ver a doença dele, que foi uma doença assim que deixou ele em caquinhos, assim, porque foi uma doença assim avassaladora, deixou ele realmente muito debilitado. Então a gente via o esforço que ele tinha, a cada missa que ele celebrava, a cada ângelus que ele rezava, o esforço dele levantar a mão para dar a bênção. Então aquilo lá me comoveu bastante. E depois, quando eu fui inserido na igreja, a gente, como jovem, a gente sempre teve esse exemplo de vida, né? Então eu comecei a participar mais firme na igreja em 2007. Mas eu fui pegar a devoção mesmo, fui conhecer mais ele em 2010, 2011, que foi a jornada de Madrid, que eu fiquei sabendo que ia ter jornada, aí eu pude acompanhar e falei, mas o que é a jornada? O que é isso? Aí eu fui pesquisar, aí eu fui ver, nossa, foi São João Paulo II que fez, lá em 1984, chamou os jovens, e aquilo lá me despertou. Eu falei, eu preciso seguir o exemplo dele, porque eu via que ele era preocupado com a juventude, eu via que eu tinha uma pessoa em quem me inspirar. Então desde então eu comecei a ver ele de uma maneira diferente. Aí eu peguei livro para ler, filme para assistir. Então começava, quando eu tinha as minhas orações, pedia intercessão dele. Logo depois ele foi, assim que ele morreu, já foi, o Papa Bento XVI já abriu o processo de beatificação dele, porque geralmente não, é necessário ter 5 anos após a morte para abrir o processo de beatificação. Menos de um ano depois, o Papa Bento XVI já abriu o processo, ele foi proclamado beato.
Então, em 2014, ele foi canonizado, foi uma cerimônia muito linda também, que foi muito marcante, foi a cerimônia dos 4 papas, né? Foi o Papa Francisco, o Papa Bento XVI estava lá, e ele foi canonizado junto com São João 23. Então foi uma coisa assim muito especial. Aí desde então eu venho rezando, venho procurando conhecer um pouco da vida dele, porque às vezes a gente fala, a gente é devoto, a gente é tudo, mas eu acho que o Padre Graciano teve uma homilia que ele falou que o maior legado dos santos são a vida deles. Então a gente tem que é lógico, pedir intercessão, saber que tem alguém pela gente lá no céu, mas também ver que a vida deles foi uma vida de santidade, foi uma vida que serve de exemplo. Então o São João Paulo II para mim é um exemplo, desde quando ele foi ator, trabalhou na mina de sal lá na Polônia, teve essa juventude muito, muito forte. Então eu pego não só o pontificado dele, mas a vida dele mesmo como um todo serve de exemplo para cada dia mais falar, ó, esse cara fez isso, ele passou por isso. Então por que eu não posso passar também? Por que eu não posso viver essa vida de santidade? E ele mesmo, sendo o Papa da Juventude, sempre que está tão próximo, então todos os escritos deles, as encíclicas, tem a Teologia do Corpo, que são as catequeses que ele fez sobre o relacionamento, sobre a nossa afetividade, nossa sexualidade, que é um documento que ele deixou assim para a humanidade, que a gente precisa estudar mesmo. Então esse foi o maior exemplo de eu pegar e falar, ó, eu quero esse cara na minha vida todo dia. Então todo dia que eu vou na missa, eu tiro um tempinho e falo, ó, São João Paulo II interceda por mim, pelas minhas intenções, porque eu confio que ele foi jovem como eu fui, ele entende o jovem e sabe as dificuldades que a gente passa a cada dia. Muito lindo, Wender. Realmente, assim, quando você falava, eu lembrava até, né, nós iniciamos esse programa hoje falando dos setas da igreja, né? Uhum. E realmente esse é o propósito da santidade e da canonização dos nossos santos, né? Eles não serem só instrumentos de vias de pedir, né? Mas realmente ser setas para nós, pessoas em que nós nos inspiramos, pessoas em que realmente contam uma história pra gente e faz com que nós queiramos ser como ele foi. E realmente eu também, né, sou apaixonada pela história de São João Paulo II e faz todo sentido tudo isso que você colocou. Já agradeço, né, a tua presença aqui, ter partilhado um pouquinho com a gente aí a respeito da história dele e da sua devoção, e que a gente possa aí continuar seguindo aos moldes, aos exemplos de São João Paulo II, né, tentando ser um pouquinho do que ele foi, que a gente possa continuar aí levando, né, o trabalho que você faz também com a juventude dentro da sua paróquia, né. E é importante dizer que a gente sempre coloca aqui, né, a gente está sempre falando da paróquia São Sebastião, que é a nossa realidade, mas nós temos diversos jovens. O Wender é um jovem que é atuante e trabalha lá na Igreja Sagrado Coração de Jesus, aqui de Poços de Caldas, né. Esse dia nós fizemos uma matéria no Orca, né, um pessoal bacaníssimo, que faz um trabalho lindo. Muito. E nós sabemos que os jovens têm sido cada vez mais inspirados, mais tocados para ser mesmo exemplo, ser igreja, né. E a gente precisa de exemplo assim. Eu comprei um livro lá em Roma que mostrava o pontificado de São João Paulo II em imagens. E ele era assim, muito, muito louco, porque tem umas imagens lá que ele foi fazer viagem nos Estados Unidos, ele foi visitar os índios, lá entrava dentro da oca, colocava cocar. Ele realmente viveu a vida dele ao máximo. Ele não foi, mesmo sendo Papa, ele não se restringiu. Ele quis viver cada momento. Então eu acho que esse é o maior exemplo. Exemplo de jovem, de padre, de bispo, de Papa, e principalmente, que eu gosto de falar, é o exemplo de homem. O maior desses exemplos de tudo é que ele foi um homem santo, um homem de santidade, um exemplo para todos nós. Então viver todo momento a santidade vale a pena, porque ele nos deu esse exemplo e é nossa obrigação como igreja seguir esse grande homem. Ele era Papa, mas ele era homem. Ele foi jovem e ele foi santo. Isso é um desafio, mas realmente, como o Wender estava colocando aqui, é possível. Então, dentro da nossa radicalidade, ser católico e ser de Deus é ser radical também, gente.
Às vezes a gente fala assim, a gente não pode ser radical. Não, Deus nos chama a ser radical sim. A ser radical em ir além, ir até onde a gente vai, aguenta os nossos limites, tudo pela causa do Cristo. Nós falamos aqui do santo, mas tudo sempre é pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo, pela causa de Jesus. Então fica aí o convite para você, né, para que você possa sempre buscar nesses exemplos de vida, nesses exemplos de santidade, fazer a sua vida aí um pouquinho mais santa, um pouquinho mais radical, um pouquinho mais aí com essa vontade mesmo de ser um homem, uma mulher de Deus. Gostaria de deixar uma frase dele, que é a frase que eu me inspiro bastante, e eu carrego essa daí, principalmente depois da Jornada do Rio, que é ide com confiança ao encontro de Jesus. Essa é uma frase que ele disse e tem todo sentido para a nossa vida. Mesmo ele sendo um santo, Jesus sempre na frente. O nosso maior modelo é Jesus. Então, ide com confiança ao encontro dele, porque a gente não se decepciona nunca. O modelo dos santos é Jesus. Fique com Deus e sob a intercessão de Maria e São João Paulo II.